Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast #Observatório, o podcast do Observatório da Qualidade no Audiovisual da Universidade Federal de Juiz de Fora. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou o Matheus Tavares. Fake news é o assunto do momento. Dado como um dos fatores que conduziu as eleições brasileiras de 2018, as notícias falsas andam tirando o sossego de muita gente. O fato é que boatos sempre existiram, mas agora, com a internet e a propagação das redes sociais, elas são amplificadas e podem causar grandes estragos. A palavra do ano, segundo a BBC Brasil, fake news, é o tema da nossa conversa, que hoje tem a presença da coordenadora do Comitê de Cidadania daqui de Juiz de Fora, Cida de Oliveira, e do cientista político e professor da Faculdade de Comunicação da UFJF, Paulo Roberto Figueira Leal. Sim, prazer estar aqui. Prazer estar com vocês. Cida, Paulo, eu gostaria de começar fazendo um questionamento sobre o consumo de notícias. Vi uma pesquisa da Oxford que falava sobre esse consumo no mundo, afirmando que as redes sociais são a maior fonte de notícias para os brasileiros. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas se informam por menos de 200 caracteres. Por que isso acontece? No caso brasileiro, tem uma especificidade, que é o fato de que grande parte do acesso dos mais pobres à rede se dá com pacotes com baixa quantidade de dados via, por exemplo, WhatsApp. Ou seja, você tem poucos brasileiros que têm um computador e banda larga de internet em casa, o que implica que o consumo de notícias, o consumo de acesso a redes sociais é em situações de precariedade, e aí alguns aplicativos como o WhatsApp têm um peso proporcionalmente maior, no caso brasileiro, do que tem em outras democracias do mundo. Acho que aí uma variável que nos distingue um pouco, por exemplo, de países como os Estados Unidos, em que redes sociais foram poderosas no processo de eleição do Trump, mas não as mesmas redes sociais que aqui tiveram mais impacto. E é um assunto assim novo, né? E a maioria da população sabe que existe, mas não sabe como checar. É isso que, assim, nessa caminhada aí a gente encontra com várias pessoas. O comitê, no nosso informativo, né, o último, fala sobre as fake news, e quando nós visitamos até a escola, chegamos a essa conclusão. As pessoas não sabem, mas como fazer para descobrir se essa notícia é falsa ou verdadeira? Isso aí teria que ser bem mais divulgado, né? Como descobrir. Vocês acham que no ambiente da internet as notícias falsas se disseminam mais rápido que as verdadeiras? Há pesquisas internacionais que mostram que sim, há uma correlação entre notícias falsas e que, portanto, tem um grau de espetacularização maior e uma chance de que elas viralizem mais intensamente do que notícias verdadeiras e com muita frequência normais, no âmbito de algo esperado. Portanto, a mentira, como tem a possibilidade de exceder-se naquilo que é esperado, como tem o potencial de parecer mais espetacular, tende a ter um nível de circulação maior do que as coisas cotidianas, corriqueiras, e que com frequência se circunscrevem ao grau de normalidade da notícia verdadeira. Até pela própria pessoa que coloca a notícia, se a intenção é causar o malefício de divulgar cada vez mais, quer dizer, a pessoa vai utilizar meios que vão certamente atingir mais pessoas. Né? Muitas pessoas afirmam que as vitórias tanto do Trump nos Estados Unidos quanto do Bolsonaro no Brasil se devem a essa produção de notícias falsas. Como vocês avaliam o impacto das fake news nas eleições brasileiras de 2018? Difícil, né? Certamente variáveis em países outros já indicaram um peso significativo dessa informação falsa, determinando resultados eleitorais. Antes até da eleição do Trump, teve o caso do Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia foi fortemente condicionada com informações falsas sobre o real impacto financeiro que isso teria para o Reino Unido. Ou seja, há, inclusive, muita gente que hoje, vendo que aquelas informações não correspondem à verdade, discute até a possibilidade de fazer um outro referendo, porque aquele foi muito contaminado por esse tipo de informação falsa. No caso do Trump, a mesma coisa, ou seja, a candidatura Trump não era favorita sequer para ganhar as prévias do Partido Republicano, muito menos as eleições. E há um forte efeito, por exemplo, da atuação da customização da informação
a pessoas específicas em fontes relacionadas a temas que as mobilizavam mais. Ou seja, houve depois o escândalo da Cambridge Analytics, né, que era exatamente uma empresa destinada a capturar informações de usuários das redes e customizar a informação capaz de tocar as pessoas naquilo que mais as interessava. E isso implica, portanto, que também em 2018 no Brasil houve um fartíssimo uso das redes sociais como instrumento de disseminação de informação falsa sobre os adversários, por exemplo. A gente conversava até agora há pouco, né, Cida? Como que hoje, inclusive, há instrumentos pelos quais é possível falsear não só informações, mas mesmo sons e imagens. Né? Você tem recursos de computação gráfica que permitem criar, com algum grau de verossimilhança, informações visuais ou sonoras que não correspondem à verdade. Portanto, mais do que nunca, isso que sempre foi verdade, ou seja, boatos sempre existiram e sempre existirão, e em cenários eleitorais eles sempre foram muito utilizados, mais do que nunca é preciso que as pessoas tenham um certo grau de ceticismo. Alguma coisa não é verdade porque apareceu no WhatsApp. Alguma coisa não é verdade simplesmente porque algum tio, algum parente, algum amigo falou. Ter um razoável ceticismo é algo bem-vindo para a tomada de decisão, seja eleitoral, seja de qualquer tipo. Isso aí. Às vezes, essa leitura rápida, você recebe uma mensagem e passa o olho e aquilo você coloca e vai falando e passa para outro. E às vezes a gente, só de ler a mensagem, você já verifica incoerências. Se você lê com atenção, aquela fala não combina com a pessoa. Por exemplo, eu recebi alguns textos falando como se fosse o Papa Francisco. Textos em nível assim, de autoajuda, que eu vi que não tem nada a ver. Né? Ele é um grande pontífice, uma pessoa de um carisma espetacular, de uma cultura, de uma formação que não vai se alinhar com uma fala de autoajuda. Não desmerecendo, mas assim, não tem a ver. Então, isso também a gente tem que prestar atenção, né, para não se deixar levar. Até, Cida, se você me permite, no caso americano das eleições presidenciais de 2016, a fake news que mais circulou era uma que dava conta de que o Papa Francisco apoiava o Trump. E claramente teve impacto no público católico. Isso. Então, assim, pelo que eu pesquisei, eles geralmente enviam essas notícias para líderes religiosos e autoridades políticas, justamente para que, aliás, quem envia, geralmente, inicialmente, manda para pessoas assim de proeminência política religiosa. Né? E por que surge essa necessidade de criar essas notícias falsas? O ambiente eleitoral é um ambiente conflitivo em que aquilo que os autores de teoria dos jogos chamam de jogo de soma zero é muito comum. Ou seja, o que é isso? Você tem a chance de que tudo que você cresça, às vezes cresceu em função do que o seu adversário diminuiu. Há ali um universo em que o número de eleitores está dado, portanto você não cria eleitores novos. Às vezes, para quem está atrás, o único jeito de chegar à frente é tirar votos de quem está na frente. Portanto, é um ambiente, por natureza, conflitivo, em que a estratégia de falar mal do adversário sempre esteve muito presente. A propaganda negativa é uma das mais eficazes em todos os níveis quando você pensa em processos eleitorais mundo afora. Portanto, se você perceber essa dimensão de um jogo de soma zero, em que tudo que eu ganho se dá às custas do que o outro perdeu, e que você percebe a possibilidade de que a perda do outro se dê em função de algum comprometimento da sua imagem, é muito estimulador, sobretudo se você não tiver limites éticos, que grande parte de sua estratégia seja desconstruir seu adversário. E isso se dá intensamente em lugares nos quais há pouco controle sobre a qualidade da informação. E uma coisa assim que me chamou a atenção, dentro do ambiente político, aí até a gente entende. Agora, outro dia eu recebi um texto mostrando o seguinte, de um abrigo de idosos aqui da cidade, pedindo ajuda para os idosos, com fotos dos idosos, e já cada um mostrando com uma plaquinha o que ele queria ganhar de presente de Natal. Menina, na mesma hora eu me empolguei e falei, vamos olhar isso, vamos ajudar, mas não repassei, fiquei assim um pouco preocupada. Dali a pouco já recebi alguém desmentindo, porque usaram imagens
de um outro abrigo, de outra cidade. Então, quer dizer, é uma coisa doentia, porque uma pessoa fazer isso com qual intenção? Né? Quer dizer, expor pessoas que são, por si só, vulneráveis a uma situação dessa. Foi assim, eu me senti assim, tão magoada, tão ofendida por eles, sabe? Então, quer dizer, isso aí é a troco de quê? Né? A maldade humana, infelizmente, faz coisas que a gente não consegue entender. Né? E você já citou aqui a questão das checagens, e vários veículos de comunicação agora estão com sessões dedicadas ao tema e também existem agências especializadas em desmentir as fake news. Vocês acham que, de fato, essas checagens exercem influências reais na população? Acho que há um problema de imaginar que tem também alguma instância produtora de verdade indiscutível. Ou seja, parte das fake news que circulou no processo eleitoral no Brasil e em grande parte do mundo não deriva só do tio do WhatsApp, não deriva só de uma campanha mal intencionada, deriva, por vezes, de grupos de comunicação que fazem eles mesmos, em função de seus interesses econômicos e políticos, abordagens que não são claramente suficientes para dar conta de todos os olhares possíveis. Portanto, fake news é menos de por onde circula e mais de quais critérios eu adoto antes de tratar algo como verdade? E a verdade sempre tem muitas faces, né? Por exemplo, mau jornalismo enviesado, pode perfeitamente produzir tanto dano quanto a mensagem deliberadamente falsa que um candidato produz ou a sua campanha. Portanto, acho que a gente não pode imaginar que tem o espaço do jornalismo profissional, que é o da verdade, e o espaço do fake news que circula nas redes. Não é por onde circula que se define fake news, é que conjuntos de cuidados há na produção de conteúdos com a maior diversidade e pluralidade possível. Sem pluralidade, sem diversidade, um jornalismo que se apresenta como monopólio, como dono da verdade, como tendo o monopólio da verdade, pode fazer tanto mal quanto uma mensagem deliberadamente falsa circulando nas redes. Portanto, de novo, acho que a gente tem que aprender que as coisas não são verdade porque aparecem, seja no WhatsApp da família, seja no telejornal. Diversidade de pontos de vista, diversidade de olhares sobre os mesmos fatos aumentam a chance de que a gente, de fato, seja exposto ao contraditório e faça escolhas conscientes. E buscar mesmo essa checagem. Aliás, todo tipo de imprensa deveria divulgar bastante essa questão da checagem, onde recorrer, né? O que a gente pode fazer para verificar se a notícia é falsa ou verdadeira. Isso eu acho que falta muito ainda no Brasil. Eu tinha visto, é uma plataforma que tem que ser ampliada. E nós divulgamos no nosso último informativo também alguma coisa, né? Nós colocamos para o eleitor verificar, olha, tem o Brasil.org, tem, na época, nós colocamos nesse aspecto da política, o Politize, o ranking dos políticos, e também, às vezes, eu uso um processo bem simplesinho. Pego um pouco do texto e jogo no Google. Aí é bacana, porque a gente consegue detectar também, né, a questão tem também aos fatos, que eu verifiquei uma outra rede, e a agência Lupa, que a gente pode utilizar para detectar, né, a veracidade ou não do material. E é isso, não ter aquela pressa de ir divulgando. Dar uma parada, analisar e pensar se vale a pena, se realmente faz sentido. Sim, né? Muitas pessoas nem leem o texto por inteiro, né? Logo Sim, já compartilham. É a correria do nosso tempo, né? Sim, sim. Cida, fala pra gente o que é e como funciona o Comitê de Cidadania aqui de Juiz de Fora. O Comitê de Cidadania acompanha a Câmara Municipal, né, como instrumento de observação para construir a cidadania, que é a participação do cidadão, a maior participação. Nós temos, por exemplo, em Juiz de Fora, o portal da transparência. A Câmara de Vereadores mantém um portal de transparência onde se divulga, por lei, é uma lei federal, né? Todos os órgãos públicos têm que ter esse portal
e ele é minimamente utilizado, né? É subutilizado. E, assim, o comitê faz esse trabalho de ir lá no portal da transparência, coletar os dados e divulgar como uma forma de chamar a atenção da população para o que está acontecendo, as leis que são benéficas para a população, que a pessoa desconhece o que está acontecendo com o dinheiro que a gente... que é nosso, né? Verbas públicas que são gastas, principalmente a questão da verba indenizatória, que o comitê é uma bandeira que o comitê tem lutado há muito tempo, é um dinheiro muito grande que é gasto, 1 milhão por ano, que poderia ser utilizado para mais creches, para melhor saúde, para que não falte o mínimo para esse povo que eu coloquei aqui. O Comitê de Cidadania fez uma enquete na sua página do Facebook a respeito das fake news. Fala para a gente sobre isso e como surgiu essa ideia e se já há algum resultado sobre a participação do público nessa enquete. Olha, houve uma participação, uma amostragem não foi muito grande pela dificuldade que nós temos realmente de fazer um trabalho de um vulto maior pelo número limitado de pessoas e tudo. Mas há essa enquete que foi feita até pelos alunos aqui da universidade, né, que nos dão apoio aqui da Facom, e foi detectado essa dificuldade das pessoas de parar. A maioria já compartilhou notícia falsa porque não teve a devida atenção. E, assim, a dificuldade das pessoas de confiar nos meios de informação. Principalmente, o que se detectou uma credibilidade maior nos telejornais ou nos jornais impressos. Pelo menos parece que dá mais segurança. O que a gente viu, a insegurança é muito grande. Outra coisa, nós fizemos um material para divulgar nas escolas e, assim, essa questão nos chamou a atenção, né? Como eu disse no início, é um termo, o próprio termo fake news não é da nossa língua e não é um hábito da maioria dos brasileiros. Muitas pessoas, até em escola com jovens, nós falamos, eles não sabiam o que era fake news, entendeu? Né? Para os mais velhos também é uma coisa nova, né? Então fica aí esse alerta, né? Eu fiquei realmente impressionada, eu ainda brinquei com eles, olha, eu sou velhinha, não saber isso é normal, agora vocês jovens e não saberem, quer dizer, a gente percebeu isso em escola, mas escola pública, nem todos têm o acesso, e se tem o celular, não sabem às vezes pesquisar, não aproveitam o instrumento para utilizá-lo para enriquecer culturalmente, né? Utilizam de uma forma assim mais rasteira e aí tem o material em mãos às vezes e não sabem utilizar para o bem, para crescer, para pesquisar, sabe? Isso me chamou muito a atenção. Para vocês, quais são os cuidados que devem ser tomados com relação às fake news nas redes sociais? Acho que o primeiro é exatamente ter essa saudável capacidade de não acreditar na primeira coisa que se diz como sendo verdade. Há um processo cultural que deve ser aprimorado. Inclusive em relação aos veículos tradicionais de comunicação. Ou seja, muita gente imagina, saiu no jornal, saiu no telejornal, é verdade. Não é. Emissoras de TV, jornais, são empresas jornalísticas que têm intenções políticas, que têm preferências ideológicas, que têm projetos econômicos. Portanto, imaginar que alguém tem o monopólio da verdade é absolutamente perigoso. Ter essa percepção, como brincava o Otto von Bismarck, se as pessoas soubessem como as salsichas e as leis são feitas, lidariam com elas com cuidado. A gente que sabe como as notícias são feitas deve lidar com elas com cuidado e perceber que mesmo o jornalismo bem feito é sempre parcial do ponto de vista da impossibilidade de enquadrar todos os diferentes modos de ver aquele episódio, aquele fato, aquela questão.
Há aí, portanto, uma necessidade de um aumento do cabedal cultural da sociedade para que você possa lidar com isso com modos mais eficientes do que o que temos hoje. Há uma luta de longo prazo, portanto, de cultivar as pessoas essa percepção de que não devem ceder à tentação de tratar como verdade alguma coisa só porque alguém disse que é. Estamos na era da internet, né? E as notícias transitam pelas redes sociais numa velocidade tremenda. A facilidade com que as pessoas conseguem se informar também é algo a se destacar. Por isso, Paulo, eu gostaria de saber sua opinião. Você acha que atualmente a internet ajuda ou dificulta o trabalho do jornalista? Às vezes ajuda, às vezes dificulta. Ou seja, eu que sou de uma época em que não havia esses recursos, quando me formei, por exemplo, quando comecei a minha vida profissional, é uma maravilha você poder digitar alguma coisa e ter acesso a informações que antes demorariam horas intermináveis, dias intermináveis até você recebê-las. Do mesmo modo que isso é permitido por essas tecnologias aumentam a chance de difusão de algo absolutamente inverídico, deliberadamente falso. Portanto, tecnologias não são boas nem más, né? Os usos que fazemos delas é que podem ser bons ou maus. E esses usos serão tão mais bons e tão menos maus, quanto mais as pessoas tenham consciência dessas possibilidades e dessas contradições. Daí a importância desse tema que vocês estudam, da literacia, ou seja, aprender as gramáticas dos meios, as gramáticas das tecnologias, nos habilita a lidar com elas, extraindo delas o que elas têm de melhor, nos protegendo daquilo que elas têm de mais arriscado. Portanto, não é algo fácil, é algo que demanda um esforço cultural de longo prazo, com o qual a gente tem que lidar e do qual a gente não pode fugir se quiser, de fato, transformar esses ambientes tecnológicos em ambientes potencialmente libertadores e não em ambientes que sejam mais um instrumento de grilhão. E para encerrar, vocês conseguem apontar o que podemos usar para combater as fake news? Vocês conseguem ver alguma medida que traga um resultado imediato? Eu vejo assim, cuidado, atenção, responsabilidade, porque, como o professor Paulo falou, essa grande quantidade de informação é muito bem-vinda, não é? Agora, temos que ter responsabilidade para utilizá-la. É isso aí, trabalhar essa consciência. A gente viu que no Brasil, as notícias falsas viralizam principalmente pelo WhatsApp. E o WhatsApp tem esse recurso que o que foi enviado está escrito. Então, a gente tem como voltar, verificar, prestar atenção, né? Então, realmente, esse cuidado, essa responsabilidade é que nós temos que cultivar, né? Todas as mídias, chamar atenção para isso, para os benefícios, mas também para os malefícios e mostrar, né, o grande bem que nós temos hoje, porque fala-se que antigamente que era bom, não tinha maldade, não tinha segurança. Meu Deus, é porque ninguém sabia nada, ninguém roubava, os políticos eram todos honestos, é porque a gente não sabia, né? Hoje, no ato da situação, a gente já fica sabendo. Então, é importante a comunicação, esses vários meios, mas há que se ter responsabilidade, honestidade, né? Ter um olhar cidadão, tá? E, obviamente, isso implica participar, não se eximir da disputa e do contraditório. Portanto, se na minha rede de WhatsApp alguém posta algo que eu sei que é deliberadamente falso, e, eventualmente, quem fez circular isso não sabia. Portanto, trata-se também de uma dimensão pedagógica, de estabelecer Sim. a conversa, de estabelecer uma parceria né? que permita levar outros que talvez não tenham feito essas perguntas a fazerem. Isso vem de onde? Que interesses há por trás disso? Portanto, acho que há uma dimensão pedagógica na conversa. Quanto mais a gente fugir da conversa, menos haverá chance de conter esses efeitos perversos. Quanto mais a gente participar dela, maior a abertura e a possibilidade de que as pessoas comecem a fazer perguntas que antes não eram feitas. Quanto mais a gente faz pergunta, mais encontra condições de produzir respostas que sejam benfazejas e não a serviço da desinformação. Muito bem lembrado. Pedagogia é importante, né? Muito bem, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Tenho certeza que a discussão ainda continuará e terá outros desdobramentos.
Também gostaria de agradecer o apoio de Dayana Sigiliano, Léo Lima, Vinícius Guida e a nossa orientadora Gabriela Borges. E se você quer conhecer mais sobre o Observatório da Qualidade no Audiovisual, é só acessar o site observatoriodoaudiovisual.com.br ou seguir nas redes sociais facebook.com/Observatório da Qualidade UFJF e no Twitter e Instagram @OQAudiovisual. Outras edições do podcast #Observatório estão disponíveis no SoundCloud e YouTube. Não deixe de seguir para receber todas as nossas atualizações.